Glórias a Deus. Pai Celestial, maravilhoso e eterno Deus, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, maravilhoso Jesus. Obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos deste, Pai, de nós podermos estar reunidos, filhos e filhas de Deus, salvos pela graça de Deus. Quem nós éramos, Senhor, onde nós estávamos, oh, que lugar horrível onde eu estava quando o Senhor me encontrou. O Senhor me salvou através da tua graça. Como eu sou grato ao Senhor. E aqui, Senhor, há uma igreja, Pai, há uma parte da tua noiva, Senhor, que tem sido comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. E nesta noite aqui estamos, cheio de falhas, cheio de fraquezas, nenhuma condição própria. Oh Deus, mas usa de misericórdia para conosco mais uma vez. Estou debaixo das tuas mãos, esperando pela tua, Senhor, unção agora. Fala com teu servo, Senhor. Fala através desses lábios humanos. O Senhor poderia usar anjos para pregar. O Senhor poderia usar as estrelas para pregar. O Senhor poderia usar a lua, o sol para pregar, a natureza para pregar, Senhor. Mas o Senhor usa homens fracos, débeis, sem nenhuma capacidade própria, para falar ao teu povo, Senhor. Estou diante de eleitos nesta noite. Eleitos, Senhor, que responsabilidade. Falar a tua noiva, Senhor. Estou honrado por isso. Me ajuda, Pai, a eu falar aquilo que está no teu coração. Para esses cristãos, essas cristãs que estão aqui. Dê uma porção a cada um nesta noite. Aquele que entrou aqui doente, enfermo, possa sair sarado. Oh Deus, aquele que entrou aflito, possa sair consolado. O perdido possa sair, Senhor, salvo nesta noite. Aquele indeciso possa sair decidido. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Manifeste mais uma vez o teu poder em nosso meio. Estamos confiantes, esperando pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Boa noite a todos, irmãos. Prazer mais uma vez a mim de poder estar aqui junto com esta igreja, onde muitos não conheço uma boa parte da igreja,
mas para mim é um privilégio conhecê-los. Eu sou o pastor Gilberto Rodrigues, da cidade de Sapucaí do Sul. Está aqui comigo minha esposa, Maria Elizabeth. Por favor, se coloque de pé. Está ali? Levante a mão. Está ali. Também está uma parte da minha igreja. Está ali o irmão Jorge. Levante sua mão, por favor. Aqui o irmão Miguel, a família do irmão Miguel, estão aqui na frente. Deus abençoe vocês. Então, para mim é um privilégio, como eu tenho dito, de poder estar junto de vocês, para podermos comer do maná que Deus tem repartido com cada um de nós nessa era. E eu creio que nós estamos batalhando pelo mesmo objetivo, estamos no mesmo barco, estamos remando para o mesmo destino, para o mesmo lugar, tentando atingir o mesmo alvo, que é o arrebatamento. Todos nós almejamos o arrebatamento, senão nós não estaríamos aqui. O objetivo principal de um cristão é atingir o alvo, e é o arrebatamento, é Cristo, e nada mais. Outras coisas são areias movediças, ideias de homens, interpretações de homens, são coisas vãs, mas a palavra de Deus, ela é absoluta, e todo cristão ele deva permanecer firme na palavra de Deus. O que Deus disse está dito, não é certo? Nós nos baseamos a nossa fé no que Deus disse, que o nosso profeta disse, então nós nos firmamos nisso, graças a Deus. Também queremos saudar os irmãos que estão na internet também. Eu creio que não está sendo transmitido, mas se alguém vai assistir essa pregação depois, que vai a nossa saudação também. Que Deus abençoe. Quero agradecer de coração a oportunidade, a confiança pelo púlpito. Eu creio que um pastor deva saber ter confiança aquela pessoa, aquele pregador que ele vai colocar no seu púlpito, porque precisa saber dirigir as coisas da devida maneira, certo? Agradeço pela confiança aos ministros aqui, o pastor Oswaldo, e de coração, e também à igreja. Eu quero abrir com vocês nossas Bíblias em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Eu quero ler o verso 16 ao verso 18. É muito conhecida essa escritura, e eu creio que o que eu vou pregar aqui nesta noite não vai ser novidade, não é coisas novas. Isso vocês já têm ouvido por muitas vezes. Aqui, vocês têm aqui um pastor, pastores verdadeiros que ensinam a palavra de Deus. Nós não vamos pregar novidade, não. Nós vamos pregar o que vocês já ouviram, mas é como eu pregava no rádio hoje pela tarde, que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Ela nunca se torna velha para nós. Todos os dias a palavra de Deus é nova. Louvado seja Deus. Malaquias capítulo 3, verso 16, 17 e 18 diz assim. Só quero esperar um pouquinho. Gostaria que todos conseguissem encontrar. Todos conseguiram? Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que fareis, serão para mim
particular tesouro, e poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero repetir o 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Louvado seja Deus. Pai, eu entrego tudo em tuas mãos. Toma o controle agora. Toma minha mente, Senhor, meu coração, e que o Senhor possa falar aquilo que está designado nos teus pensamentos, Senhor, para a edificação desta igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis vos assentar, amados. Estou me sentindo muito bem. O profeta, uma vez ele enfatizou, ele usou uma expressão: deixe-me me sentir bem. E um pregador, ele precisa se sentir à vontade, se sentir livre, se sentir em liberdade e pregar a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, e eu gosto de ser incentivado. Todas as vezes que eu vou pregar, eu cito isso, porque quando nós olhamos aí fora os times de futebol, lá ali onde que eu moro, ali perto de Porto Alegre, ali há dois grandes clubes de futebol. Ali quando se reúnem mais de 50 mil pessoas, e eles não vão ali no estádio simplesmente para ser os meros espectadores, apenas para sentar e olhar e assistir o espetáculo. Não, eles vão ali para participar. Eles entram no espírito da coisa, como eu digo. Eles entram no espírito daquele momento ali. E então eles incentivam os jogadores a se sobressaírem e atingirem o adversário e saírem vitoriosos. E assim acontece conosco, a noiva de Jesus Cristo. Então, quando o pregador sobe no púlpito, então ele é incentivado. Então, nós não estamos aqui para adorar um ídolo. Nós estamos aqui adorando o verdadeiro Deus, verdadeiro Deus vivo, o dono de nossas almas, aquele que nos salvou, aquele que nos predestinou antes da fundação do mundo. E o nosso nome foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes que todas as coisas fossem formadas. Deus escreveu o nosso nome lá. Então é motivo da igreja viver feliz, regozijante, levantando suas mãos, dando glórias a Deus, adorando a esse Deus, porque Ele merece, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, é do nosso Deus. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é digno disso, porque Ele nos resgatou com seu próprio sangue. Vejam o que nós fizemos: nada. Nós éramos os mais indignos, éramos contratados para ir para o inferno, mas Deus mudou o nosso destino. Vejam, Satanás, ele estava como os soldados acompanhando nós, e ele estava dizendo para nós: 1, 2, 1, 2, e nós estávamos indo em direção ao inferno. Mas o grande general, Senhor Jesus Cristo, ele chegou até nós e disse: dá meia volta. Oh, irmãos,
eu não sei, mas é isso que Deus quer. Eu não programo as coisas, eu deixo Deus fazer da sua maneira. Vejam, eu não entrei no meu tema, mas é dessa maneira. Vejam só, e quando o general disse dá meia volta, nós damos meia volta, e ele mudou o nosso destino eterno. Nós passamos a ser herdeiros do céu, herdeiro das promessas de Deus. Então nós somos filhos que obteremos as promessas vivas de Deus, reais como elas são. Irmãos, elas foram dadas a nós. Então nós temos motivos e objetivos para adorar a Deus, para sermos felizes. Nós estamos na casa do Pai. Vejam, eu sempre digo isso, quando nós vamos na casa do nosso Pai natural, você não precisa pedir licença para ir à geladeira. Você chega e se serve, é a casa do teu Pai. Ele não vai dizer, filho, não te aprovaleça, não pegue isso, não pegue aquilo. Você tem liberdade. E a Bíblia diz que nós temos liberdade no Espírito. No Espírito. Então, louvado seja Deus. Eu amo essas coisas. Eu sou um verdadeiro pentecostal. Eu amo adorar a Deus. Eu já corri pelos corredores. Eu já fiz proezas, porque eu me espelho em Davi. Eu sempre olho a atitude que Davi teve quando a arca vinha chegando para Jerusalém. Vejam, olha a atitude que Davi teve. Até mesmo sua mulher olhar e zombar dele, disse, mas que você teve um comportamento vil, meu esposo, diante da congregação. E às vezes nós nos comportamos diante da igreja e eles pensam, meu pastor tem comportamento vil, mas eles não sabem o que move ali dentro da alma. Ele tem que fazer isso mover na igreja também. E Davi, quando ele viu aqueles levitas trazendo a arca do concerto para Jerusalém. Davi olhou lá da janela do palácio. Ele tirou o seu manto real, sua coroa, colocou em cima da mesa. Vejam, desceu as escadarias. E ele foi até o pátio. Ele não se importou o que o diácono dizia, o que o administrador estava pensando. Ele simplesmente se dirigiu até aquela arca, porque ele sabia o que significava aquilo. Irmãos, o pastor tem que saber o que significa isso. A igreja tem que saber o que significa isso. E Davi sabia o que significava a arca. Era a palavra de Deus que estava chegando em Jerusalém. Vejam, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos tornamos emotivos. Vejam, o irmão Branham, uma certa vez, ele disse, ele estava lá na mata, e ele tomou sua Bíblia, e ele começou a ler a sua Bíblia. Ele disse, de repente eu comecei a rodear uma árvore e comecei a adorar a Deus, levantar minhas mãos para o céu, adorar o meu Criador. E ele dizia, Senhor, é a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra. Irmãos, e Davi saiu ali dando, a Bíblia diz que ele saiu dando piroletas, cambaleotas. Ele saiu fazendo proezas. Ele disse, no meu Deus eu faço proezas. Ele saiu fazendo tudo aquilo, chutando o ar, saltitante. Por quê, irmãos? Porque algo estava dentro dele, borbulhando, saltando para a vida eterna. Veja, e o que há dentro de um cristão, irmãos, ali há algo real, o Espírito Santo, que levará ele um dia desses para a eternidade.
Veja, aquilo que está ali dentro dele vai explodir um dia desses. Vejam, e isso fará com que nossos corpos sejam transformados num abrir e piscar de olhos. Vejam, irmãos, e a Bíblia diz que nós que estamos vivos seremos arrebatados nos ares para subir com o Senhor, e os mortos ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vejam, irmãos, aqueles que estão lá na tumba, estão no cemitério. Você passa, às vezes no cemitério, e você vê ali, você lembra, tem um eleito ali nesse cemitério. Ele está escondido ali. Um dia desses, aquela voz de arcanjo, aquela mesma voz que chamou Lázaro, vai chamar ele para fora também. Aí essa mesma voz vai dizer: saia, como ele disse, Lázaro, sai para fora. E essa mesma voz vai chamar eles, e cada um de nossos irmãos sairá para fora, porque eles levaram a semente de Abraão com eles. A semente de um eleito desceu até aquela tumba, mas está escondida ali, esperando a hora que aquela voz chamará cada um deles. Vejam, e se alguém aqui partir, você, irmão, desça com essa confiança, que Deus um dia te chamará. Se eu descer, um dia Ele me chamará. Eu desço com essa esperança viva no meu coração. Louvado seja Deus. E assim Davi então fez o seu Pentecoste diante da sua congregação. Vejam, irmãos, quando alguém tem algo real dentro dele, ele simplesmente faz aquilo que está no seu coração a fazer. Ele não fica simplesmente ali, o que o irmão vai dizer de mim? Todo engomadinho, eu não vou estragar o meu uniforme, minha roupa bem passada, eu não vou nem chorar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para Deus: quando Deus vem e se move, você se deita no chão, você se rola, você sai ranho do seu nariz, você faz tantas coisas que você às vezes fica pensando: como eu fiz aquilo? Vejam, mas é a maneira de Deus trabalhar. Deus trabalha de maneira, muitas vezes, que nos surpreende. São maneiras surpreendentes que Deus trabalha. Mas eu quero falar nesta noite para vocês, eu quero ser bem breve. A minha esposa, ela é a minha corretora. Cada vez que eu subo no púlpito, depois ela me corrige. Ela está sempre do meu pé, ela me pega muito no pé. Então ela pensa que às vezes eu ultrapasso limites do horário. Mas eu nunca consigo, Deus nunca consegue ser limitado. Mas eu quero dar um pequeno título para a minha pregação nesta noite, se Deus me ajudar, que é intitulado Coisas Diferentes. Coisas diferentes. E se nós observarmos, irmãos, como nós lemos aqui na Bíblia, que Deus em todo tempo, em toda era, o profeta disse, Ele teve suas testemunhas. Ele sempre agiu de maneira diferente. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós servimos a um Deus diferente, em meio a um povo diferente, em meio a costumes e maneiras diferentes. Hoje se nós vamos na casa de um cristão da mensagem, nós vimos que aquele cristão, ele é diferente de todos os demais, porque ele foi constituído de uma maneira diferente. Ele tem uma fé diferente, ele tem obras diferentes, famílias diferentes. E o irmão Brana disse que Noé, todo o tempo que ele viveu ali, aqueles 120 anos pregando para aquele povo antediluviano, ele sempre foi um homem diferente, com ações diferentes.
Veja, o profeta disse que ele tinha família diferente, filhos diferentes, esposa diferentes, noras diferentes. Irmãos, e nós vamos encontrar hoje, dentro da mensagem verdadeira, do espírito da mensagem, pessoas diferentes. Vejam, totalmente separadas do mundo, do pecado, das coisas erradas, pessoas diferentes. Irmãs, homens com atitude diferente, irmãs com posição diferentes, jovens, moças num lugar diferente, com atitude diferente, com maneiras diferentes, rapazes da mesma forma, da mesma maneira. Em todo o tempo Deus, Ele sempre teve a quem Ele podia confiar. Não é certo? Pessoas, homens de maneiras diferentes, vidas diferentes, transformadas, mudadas. Porque eu creio, irmãos, o profeta disse: se um dia você teve um contato com Deus, nunca mais você será a mesma pessoa. Veja, por isso que eu estou falando de coisas diferentes, estou falando de pessoas, cristãos. Porque um cristão, ele é diferente por quê? Você pode perguntar, pregador, por que o cristão é diferente? Irmão, mas só na maneira de vestir? Não, um cristão ele é diferente em tudo. Em tudo ele é diferente. Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde ele estiver, ele é diferente. Veja, o mundo tem que olhar para você e tem que olhar e ver em você que há Cristo, que a vida de Cristo está em você, que não é você vivendo, mas é Cristo vivendo em você, com vida diferente, com palavras diferentes, vejam, com ouvidos diferentes. Aleluias! Isto mesmo, irmão. Vejam, irmão, que um cristão, ele não suporta certas coisas. O verdadeiro cristão, ele não suporta de coisas que muitos dizem que é normal, mas um cristão, para ele, não é normal. Vejam, um cristão falar mal do outro, e na casa do vizinho falar mal do pastor, isso não é normal para um cristão. Me desculpa, pastor, não quero corrigir tua igreja, mas eu estou falando, irmãos, de pessoas diferentes. Eu estou falando de pessoas que nasceram para ser diferente, porque o céu não é lugar de crente, o céu é um lugar de cristão. O céu é para cristãos. Crentes, tem muitos, lá no inferno está cheio. Há muitos crentes com a Bíblia, e vai para a igreja muito mais do que eu e você. Vejam, eles são crentes, mas cristão, eles não são. Cristão está aqui nesta noite. Quantos mil habitantes tem nessa cidade? 120 mil habitantes. 120 mil habitantes. Deveria estar aqui, esse tabernáculo aqui deveria ser 10 vezes maior. Vejam, mas aonde eles estão? Aonde eles estão? Vejam, é você que foi escolhido para estar aqui nesta noite, ouvindo isso. Vejam, porque Deus te escolheu para ser diferente. Quando você nem existia, Deus já tinha dito: ele vai estar lá naquele dia. Irmão, eu estava pensando, eu preguei em Chapecó esses dias sobre vencedor. Eu estava pensando, pastor Oswaldo, de que nós vencemos desde a segundo mês da nossa mãe. O profeta disse isso. Quando nós fomos para ser gerado, o irmão Brana disse que nosso pai, ele lançou dentro do ventre da minha mãe 2 milhões
de Gênesis. 2 milhões. E vejam vocês, um deles somente fecundou. Um deles. 1.999.000 morreram. E somente um prevaleceu, venceu. E esse fui eu. Vejam, agora você pergunta assim, mas por quê? Mas como que acontece isso? Que maneira? Deus separou um para estar ali e ser um vencedor. Para estar aqui nessa noite, dizendo para você que você é um vencedor. Porque você também estava desta maneira. E Deus não fez você morrer. Você está vivendo hoje. Você vive, porque Ele vive para todo sempre. Aleluias! Oh, louvado seja Deus! Como eu não poderia ser feliz dessa maneira. Irmãos, como eu não poderia adorar a Deus se Ele me fez um vencedor. Eu poderia ter morrido, você poderia ter morrido. Mas vejam, Ele permitiu você nascer. Oh, irmão, o irmão Eduardo está ali. Irmão Eduardo, Deus permitiu você nascer. E você está aqui nessa tarde, Deus permitiu você ficar aqui para você ouvir isso. E Deus tem maneira de tratar. E vejam, irmãos, e o tempo passou. E cada um foi para um lado. Eu fui para um lado, você foi para o outro. Vejam, quem sabe Deus permitiu você entrar nos lugares mais remotos dessa vida. Que às vezes você pensava que não tinha mais saída, mas Deus te achou aonde você estava. Por quê, irmãos? Porque Ele queria te trazer para este lugar, para te fazer você diferente de todos os demais. Às vezes, irmãos, você olha e você fica descontente contigo mesmo, com você mesmo, e você reclama de você mesmo. Você se rejeita você mesmo, você se despreza você mesmo. E você diz assim, eu vou na igreja, mas eu sou apenas um membro, sento lá atrás. O pastor não dá muita atenção para mim, ele não vai na minha casa. Eu não sou muito significante lá na igreja, eu não tenho muita importância. Eu vou dizer para você, irmão, você pode não ter importância para os demais daqui, mas você é importante para Deus. Deus está olhando para você, lá dos altos céus, você sentado onde você está, mas você diz, eu não estou sentado em qualquer lugar, eu estou sentado em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Oh, irmãos, eu teria material para pregar a noite toda, mas eu tenho que resumir muito. Se nós olharmos lá para o princípio das coisas, eu quero citar para vocês nesta noite um homem importante, diferente de todos os demais, que Jesus deu ênfase, colocou o nome dele. Falou dele, foi Jó. Jó foi um homem diferente. Jó foi um homem especial. Pastor Antônio, que homem especial foi Jó. Irmãos, só porque ele estava coberto de riqueza? Porque ele tinha bens? E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. O irmão Brana faz ênfase de Jó, e ele diz assim na mensagem, ouvi, mas agora vejo. Eu quero ler para você nas palavras do profeta. Ele disse, agora nós encontramos a sua vida e provas, e sua grande fé, até mesmo Jesus, quando ele chegou na terra, ele se referiu a ele.
a paciência de Jó, e ele disse: não leste sobre a paciência de Jó? A fé espera com paciência para a palavra prometida ser cumprida. Agora, nós observamos aqui que Jó, após ele passar por suas provas, todas as suas aflições, ele tinha uma família amável. Prestem atenção, ele tinha uma família amável. Eles foram tirados dele. Irmãos, que homem é esse? Ele tinha boa saúde, isso foi tirado dele. Tudo que ele possuía nesta vida foi tirado, e ele se assentou nas cinzas, e com um caco de telha raspava suas feridas, e até mesmo sua própria esposa falou contra ele, e ela disse: por que não amaldiçoas a Deus e morre? Ele disse: tu falas como uma louca. Eu quero enfatizar para vocês que o profeta até ele diz assim, que Jó não disse você está agindo e você é uma louca, ele disse você fala como uma louca. Veja que Jó era cuidadoso até em dizer as palavras, e um cristão diferente, ele é cuidadoso com as palavras. Um cristão diferente, irmão, ele não ofende a quem ele diz, muito menos aquele irmão que é irmão do coração da paz. Essa é a atitude de homem diferente. E tu falas como uma louca, ele disse: o Senhor me deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, às vezes acontece conosco, qualquer coisa Deus nos dá, mas qualquer coisa que acontece, nós furamos o pneu do carro, quebra ali qualquer coisa, nas primeiras coisas que fizemos, botamos a mão na cabeça: meu Deus, olha o que aconteceu. Furou o pneu do carro, agora eu vou gastar 50, 100 para arrumar. Entende? E não lembra que Deus te deu o carro inteiro. Entende? A primeira coisa que nós fizemos é isso, amaldiçoar as coisas. Mas veja que Jó fez o contrário, ele disse Deus deu, Deus tomou. Jó estava consciente que aquilo que ele tinha não era dele. Igreja, nesta noite, eu quero que vocês captem isso. O que você tem não é teu, é Deus quem te deu. Veja, quando você perder algo, diga: Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor me deu, o Senhor tomou, glorificado seja o teu nome. Louvado seja Deus. Agora, Satanás havia chegado diante de Deus porque ele podia chegar diante de Deus, e ele acusava os cristãos. Vejam, irmãos, o diabo, ele é um acusador. O diabo, ele te acusa diante de Deus dia e noite. É você fazer qualquer coisa, ele está te acusando. Ele acusou o Jó, e você não é diferente, ele vai acusar você também. Vejam, ele vai usar alguém ali para acusar o fulano de tal, ele vai acusar a esposa do pastor, para acusar aquele ou aquela. Vejam vocês, ele é um acusador, como ele estava acusando o William Branham. Irmãos, o William Branham tinha uma família amável, uma esposa amável, uma filhinha de 8 meses amável, Sharon Rose e Hope, sua esposa. Veja, mas chegou um dia que Deus tirou o mais precioso que ele tinha. E às vezes Deus ama tirar algo precioso de você para que você se volte para Ele, porque Ele ama provar aqueles que Ele toma como filhos. Vejam, e chegou o momento de William Branham ser provado. E ele tomou o que mais de precioso ele tinha, sua querida esposa e sua querida filha. Mas o diabo é um aproveitador. O diabo se aproveita de oportunidades, ele é um oportunista. Vejam, e quando o irmão Branham estava em dificuldades,
Vejam, a sua esposa no caixão, a sua filha morrendo no hospital. O irmão Branham estava sem chão, sem direção, sem nada. O Filho de Deus, o homem que temia a Deus, o homem que amava a Deus, o homem que tinha segurança em Deus. E tudo aquilo estava indo água abaixo, estava sendo tirado dele. Vejam vocês, irmãos, que o diabo então começou a falar no seu ouvido. É a hora que ele chega, e ele começou então a dizer para o irmão Branham: veja você prega nas esquinas todas as noites, você ora pelos enfermos e eles são curados, e você ora pela tua esposa e ela não é curada, ela morreu, ela está morrendo, e também a tua filha está morrendo também, e você não pode fazer nada por ela. Vejam, mas o irmão Branham, ele tinha uma segurança, ele tinha uma âncora. Louvado seja Deus. Vejam, e o diabo começou a dizer: você é um pregador do Evangelho, você tem orado por pessoas com câncer, elas estão sendo curadas. Você ora por pessoas com demência e eles voltam à sua mente normal outra vez. Você tem orado por pessoas sem visão e eles têm retornado à visão outra vez. Tudo isso Deus tem feito através do teu ministério. Mas tem uma coisa: Ele não está muito se importando contigo agora. Ele tem te deixado aí pelo caminho. E o que você vai fazer agora? Você vai fazer o que com sua esposa, apenas jovem no caixão, e a sua filha? Mas vejam vocês, irmãos, e o profeta disse que ele já estava sedento. O que o diabo estava dizendo era verdade, porque o diabo não vai dizer mentira para ninguém, muito menos para o profeta de Deus. Se ele não disse para outro, não ia dizer para ele. Ele não disse mentira, ele disse verdade. E o irmão Branham disse que ele já estava cedendo, ele já estava recuando, ele já estava pronto para se render diante daquilo que o diabo estava dizendo. Mas ele disse que de repente algo ressurgiu. Vejam, o sistema reagiu. E cada um de nós tem um sistema, e esse tem que ser o sistema de Deus. E o sistema de Deus, então, ele reagiu. Vejam, e quando esse sistema reagiu, ele disse: louvado seja Deus, Deus tomou, Deus levou, obrigado, Senhor Jesus. Aquilo foi um choque de 2000 volts. Satanás levou aquele choque e ele recuou. E então ele pensou: não, com esse não tem jeito, com esse nós não podemos. Eu não pude com Jó lá antes que Gênesis foi escrito, agora eu não vou poder com esse homem aqui. Por quê, irmãos? Porque Deus lapidou. Deus toma homem e Ele lapida da sua maneira. Põe nele o seu espírito, um novo coração, uma nova natureza. E esse homem então passa a reagir na hora das dificuldades, na hora das provas. Louvado seja Deus. Vejam a vida que o irmão Branham tinha. Vejam, são naturezas. Nós lidamos com naturezas, irmãos, diferentes. Veja, a natureza de cristãos para a natureza de incrédulos, natureza de ovelha para a natureza de porco. Veja, se você trabalhar com uma ovelha, você vai ver que ela tem uma natureza diferente dos outros animais. Ela tem uma natureza de ser obediente. Obediente. Igreja, eu creio que hoje aqui
um povo obediente. Apesar de que nós estamos vivendo numa era de Laodiceia, Laodiceia é uma era desobediente. Filhos desobedecendo aos pais. Desobediente aos pais. Vejam vocês, mas se você olhar para uma ovelha, ela obedece a totalidade da que foi ministrada a ela através do seu pastor. Vejam, você não vê uma ovelha argumentando, você não vê uma ovelha arrazoando as coisas. Porque o pastor pregou aquilo, porque ele chamou a atenção nisso. A ovelha, ela baixa a cabeça e segue o seu pastor. Segue a doutrina, ela segue a palavra de Deus, ela caminha obediente, porque ela é diferente, ela tem natureza diferente, estrutura diferente, ela não come como o porco come. Que coisa horrível é a vida de um porco. Se você observar a vida de um porco, é uma coisa que não dá. O porco, ele vive ali no meio da sujeira. Ele faz a necessidade ali no coxo de comer. Ele é um porco. E se você tomar um porquinho, por exemplo, tome um porquinho, dê um banho nele. Passe um shampoozinho. Passe um shampoo, passe um creme, levante o bracinho dele, põe ali um desodorante, põe um perfume nele e coloque um topzinho no pescoço, coloque um paletó nele e chegue e diz para ele: porquinho, de hoje em diante você não será mais porquinho. De agora em diante você não vai mais para a lama, você não será mais porco. Entende? Você está de banho tomado, você está de topzinho no pescoço, você está com um talquinho debaixo do braço, agora acabou esta vida de porco. Entende? Mas experimente largar ele. Coloca ele ali, abre a porta para ver uma coisa. Ele sai quim. Ele sai com tudo que ele tem e mergulha na primeira lama que ele encontra. Com top no pescoço e tudo, com talquinho debaixo e tudo, porque a natureza dele é porco. Porque não é ele, mas é a natureza que comanda ele. A natureza que está dentro dele que diz para ele fazer aquilo, e ele vai fazer, porque aquilo está dentro dele. E um cristão não se alimenta de coisas. Me desculpa dizer aqui, irmãos, para vocês, um cristão ele não se alimenta dessas coisas que estão sendo, que hoje eles lançam na internet, essas coisas aradas aí. Um cristão não come disso. Veja essas bobagens, essas coisas que eles têm jogado hoje. Um cristão não come isso porque ele tem natureza de águia, natureza de ovelha. Ele come aquilo que lhe apraz. Ele come alimento de ovelha, e ovelha não se alimenta de coisas imundas, ou a águia não se alimenta de coisas podres. Eu vou dizer uma coisa para vocês: esse mundo está caindo aos pedaços, é uma verdadeira podridão. Vejam, mas os cristãos, irmãos, eles têm se alimentado, sabe do quê? De alimento fresco, da hora. Irmãos, aqui, irmãos, vocês têm alimento fresquinho, mensagem da hora. Não é de terceira mão, nem de segunda mão, de quarta mão, é de primeira. Veja, estamos se alimentando de coisa de primeira. Nós estamos se alimentando de coisas sólidas, verdadeira palavra de Deus, sem nenhuma contaminação. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluias! Glórias a Deus! Eu já vou só mais um pouquinho.
eu quero que você observe a confiança que Deus tinha num crente. E Jó, ele deu motivos para Deus ter confiança nele. Jó não tinha uma Bíblia, Jó não tinha a mensagem, Jó não tinha pregações, Jó não tinha pastor, Jó não tinha nada. Jó, ele só tinha a revelação e visão. Ele tinha essas duas coisas. E vejam, e Jó estava nisso. Era aquilo que Jó tinha. E ele confiava em Deus. Jó não arredava o pé, ele seguia firme. E isso demonstrou confiança. E Deus começou a confiar nele. Confiava nele para dizer, chegou a dizer para Satanás: nunca você viu um homem igual a Jó na terra. Ninguém vai encontrar um homem igual a ele na terra. Ele é diferente de todos os demais. Você sabe, irmãos, que quando Jó estava oferecendo sacrifício a Deus, pelas madrugadas, seus filhos estavam bebendo vinho no bar lá da esquina, fazendo festa. E Jó estava oferecendo sacrifício a Deus pelos pecados dos seus filhos. Irmãos, que valor de pai, que homem que era Jó. Irmãos, o profeta disse: dá-me mais outros Jó, mais outros homens como este. Vejam, irmãos, nós precisamos de mais homens como Jó nesse dia, que oram pelos seus filhos, que estão perdidos lá no mundo, oram por eles, oferecem oração, intercessão pelos seus filhos. Vejam vocês, e Jó estava ali pelas madrugadas oferecendo sacrifício a Deus, enquanto seus filhos estavam bebendo, fazendo festa. Vejam, e Jó estava ali no seu posto do seu dever, e Deus olhando e confiava nele. Irmãos, nós temos que dar motivo para Deus confiar em nós. Eu quero que você observe a confiança que Deus tinha em um crente, está vendo? Em outras palavras, Deus disse a Jó, ou disse a Satanás assim: você não pode fazer isso, ele é um homem justo, ele é um bom homem, e não há nenhum como ele em toda a terra. Oh, que homem, que Deus, ele mesmo diria ao seu inimigo: meu servo é tão perfeito, não há outro homem na terra como ele. Oh, se pudéssemos apenas ser aquele tipo de homem, para que Deus pudesse colocar aquela confiança em nós. Você não quer ser como ele? Diga amém bem forte agora. Aleluias! Amém! Amém quer dizer assim: seja. Eu quero ser com a qualidade que aquele homem era. Eu creio que você está desejando de ser como ele era também, como ele foi, porque ele mereceu confiança. Irmão, veja, quando o irmão Branham, ele mentiu para aquele advogado e fez a sua esposa mentir, quando ele estava passando por aqueles momentos difíceis. Quando o telefone tocou, a esposa atendeu, e o irmão Branham, quando o telefone tocou, ele correu para trás da casa. E ela atendeu, e ele disse: diga que eu não estou. E ela esperou um momento, e Meda era muito cuidadosa, diz o profeta. E ela esperou para ver o que ele disse: diga que eu não estou. E Meda não queria mentir, mas ela era obediente ao seu esposo. E ela simplesmente disse que ele não estaria. E aquilo pesou fortemente no coração do irmão Branham. Vejam, mas vejam vocês que a confiança que Deus tinha nesse homem, a ponto dele chegar depois, e Deus trouxe uma criança enferma para ele orar por aquela criança, mas ele não estava em condições de orar, porque ele tinha dito uma mentira. E
Deus disse: você não está em condições, você não pode orar por essa criança, porque você disse uma mentira, você fez tua esposa mentir. Vai, acerte isso primeiro e depois ore pela criança. Veja, o irmão Branham, irmão, não ficou dando desculpas. O irmão Branham não ficou dizendo: ó, eu, irmão Branham, eu, o profeta, eu vou me humilhar diante do advogado, diante da autoridade, dizer que eu menti, que eu peguei. Não, isso não. Isso é demais para um homem. Muito pelo contrário. Oh, irmão, um homem humilde Deus exalta. Deus, Ele abate aos soberbos. Vejam, os humildes Deus, Ele leva às alturas. E era isso que o irmão Branham tinha. Era isso que ele era. E ele foi correndo até os pais e disse: vocês me aguardem aí, que eu não vou poder orar pela criança, porque eu tenho que acertar algo primeiro. E ele correu até o advogado, e chegando lá, seu advogado era o conhecido dele. E ele chegou e disse: senta, Billy. E Billy se assentou. E ele disse para o advogado: eu vim aqui acertar uma coisa. Ele ficou olhando para ele, ele conhecia o irmão Branham. Ele disse: o que é, Billy? Ele disse: eu quero acertar algo. Eu menti. Eu fiz minha esposa mentir. Ela disse uma mentira para o senhor. Relatou o caso. Irmãos, o advogado se levantou, veio até onde o profeta estava e abraçou o irmão Branham, colocou seus braços ao redor dele e disse: Billy, eu confiava em você. Irmãos, aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Você precisa comer nesta noite. Você precisa deixar armazenar. Veja, o advogado disse: Billy, eu confiava em você. Mas agora nesse momento, eu passarei a confiar mais ainda, muito mais ainda, porque quando um homem quer acertar os seus erros, ele deve se confiar. Irmãos, vejam vocês, que qualidade de homem que era o irmão. A minha vida é perto dele. Quem sou eu? Às vezes eu tento me igualar um pouquinho ao meu profeta, mas às vezes não consigo, nós não conseguimos, porque às vezes nós estamos cobertos de razão, nós queremos ter nossos direitos, nós vivemos numa era cheia de direitos, nós argumentamos as coisas, mas o irmão Branham não, ele não estava se importando o que o pastor da igreja ia dizer. Ele não estava se importando o que o conjunto da igreja ia dizer, ele estava se importando o que Deus ia dizer. Oh, irmãos, há algo movendo aqui dentro. Veja, às vezes nós nos importamos o que as pessoas vão dizer. Eu sou pastor, eu não preciso acertar. Eu sou ministro, eu vou ter que acertar diante da igreja alguma coisa. Isso soa horrível. Não, irmão, não é assim. Veja, o irmão Branham agiu daquela maneira. Você pensa que aquilo não agradou a Deus? Vejam, e você olha na trajetória da vida do profeta, quando ele chegou no final da estrada, e veja aquela profecia que veio sobre ele, para ele. Oh, como nós amamos, que Deus disse para ele: tu escolheu o teu próprio caminho, o caminho difícil, o caminho apertado. De Deus, irmão, você que escolheu andar no caminho de Deus, ninguém te forçou, você veio, você escolheu andar no caminho difícil. Vejam, você que escolheu isso. E vejam, aquela voz disse para ele: por você ter escolhido esse caminho difícil, uma vasta porção nos céus esperam por ti.
irmãos, a vida que o irmão Branham viveu refletiu em nós. Está refletindo na sua noiva hoje. Vejam, ela se espalhou por toda a humanidade. Vejam, a vida que Paulo viveu, ela atingiu a igreja de Jesus Cristo hoje aqui no Brasil, em todos os recantos da terra. Vejam, Paulo, ele foi um homem diferente quando ele encontrou Deus no caminho de Damasco. Ele nunca mais foi aquele homem de um perseguidor, passou a ser perseguido. Vejam, ele foi o homem que introduziu a graça. Foi o homem que veio para trazer as cartas. Você lê as cartas de Paulo. Veja, você vê que homem ele foi. Mas quando ele chegou no final da estrada, você vai ver lá, registrado ali na Bíblia: Paulo, combati o bom combate. Oh, irmãos, oxalá, como é maravilhoso. Não é verdade, pastor Oswaldo? Você chega num funeral de um cristão, primeira coisa, você chega no caixão, você olha, você ouve aquelas palavras daquele homem, daquela mulher dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já uma coroa me está preparada, que o Senhor do justo juiz me dará naquele dia. Não! Veja que Paulo não era orgulhoso, mesquinho. Paulo disse: mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Veja, irmãos, quem foi Paulo? Veja, um dia nós vamos nos encontrar. Será maravilhoso quando nós ouvirmos daquele homem, que como ele foi diferente em todos os sentidos. Vejam, as suas cartas hoje nos animam a caminhar a cada dia. A caminhar a cada dia. Irmãos, eu quero dizer para vocês nesta noite, eu estou terminando. Há um povo diferente, há uma mensagem diferente, há um Deus diferente agindo em todos os lugares. Irmãos, da mesma natureza. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O profeta disse que pássaros da mesma plumagem voam juntos. Eu dizia esse dia para a igreja assim: pássaros da mesma plumagem voam juntos. Andorinhas voam com andorinhas. Pomba voa com pomba. Veja, você não vê a andorinha voando com urubu. Não, elas andam juntas, porque elas são da mesma natureza, a mesma plumagem. Veja, crentes da mensagem, da mesma fé, voam juntos, andam juntos. Não é certo? Irmãos, não há nada que nós podemos hoje deixar vamos dizer assim, mas isso aqui não é para nós hoje. Deus deixou tudo para nós hoje. Deus, Ele preparou todas as coisas para nós hoje. As mensagens que tem vindo hoje é para preparar a noiva hoje. Entende? E nós somos os últimos. Irmãos, nós somos os últimos. Nós somos candidato para ir para a final. Entende? Nós vamos para a final. Nós somos os finalistas. Nós somos os finalistas. Vejam, quem vai jogar a final é a noiva de Jesus Cristo. Eles têm que jogar muitas partidas antes para chegar na final. E o melhor chega na final. E eu quero dizer para vocês nessa noite: a noiva de Jesus Cristo, ela é melhor. Ela é melhor.
e ela vai vencer. Afinal, nós vamos sair vitoriosos. Nós vamos dar a volta olímpica. Nós vamos subir no pódio, o lugar mais alto. O lugar mais alto de uma festa sobre o pódio. Primeiro, segundo, terceiro lugar, mas nós vamos chegar em primeiro. Nós não queremos segundo nem terceiro, é primeiro lugar. A noiva de Jesus Cristo vai dar uma goleada. Vai ser com vexame na final. Vai ser uma vergonha para o diabo. Vai ser uma vergonha para o diabo. Porque a noiva de Jesus Cristo, quando Jesus completar o seu plano aqui nessa terra, e ele então chamar a sua noiva, o mundo vai olhar e vai ver a sua noiva subindo. O diabo vai dizer: eu perdi de 5-0. Depois que o time perde, o treinador é culpado. Eles culpam todo mundo. Esse foi culpado, aquele. Vejam, o diabo vai dizer: mas aonde que eu errei? O que foi que aconteceu? Não é que ele errou. Não é o que foi que aconteceu. É que Deus é melhor. Deus é muito mais inteligente. É muito mais sábio do que ele. Vejam, e ele então vai te levar lá para o céu. E você vai morar na eternidade. Você vai morar nas ruas de ouro. Porque você vive uma vida diferente aqui. Por isso você vai morar com ele, porque você tem a natureza de Cristo. Vejam, combina, natureza com natureza combina. Deus não vai levar pessoas diferentes da sua natureza. Vai ser a mesma natureza. Vejam, irmãos, aí vai ser a hora da comemoração. 3 anos e meio de festa. Meu Deus, 3 anos e meio de festa. Só comemorando a vitória, 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio, aí vai ter o milênio. Mais 1000 anos. 1000 anos, irmãos. 1000 anos. A noiva somente descansando, somente no lugar dela. Depois dos 1000 anos, a eternidade. A eternidade nunca mais vai ter fim. Irmão, nunca mais terá ruga no seu rosto, no seu cabelo branco. Nunca mais velhice, nunca mais nada. Você será como Ele é. Aleluias! Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde até aquele grande dia. Se nós não nos encontrarmos aqui, nos encontraremos com Ele ali. Louvado seja Deus.